Graça e paz, enraizados, como vocês estão? Vou te chamar de enraizados sim, porque se você está aqui nesse canal é para que possamos crescer e permanecer em Cristo, porque Cristo diz, permaneçam no meu amor. Paulo, ele era um ministro da palavra que ele se importava com a igreja, ele ensinava a igreja. Então, independente se ele estava preso, encarcerado, ele estava escrevendo cartas para que o povo não se desanimasse, a igreja não desanimasse, porque vamos e viemos, né? A gente desanima muito fácil. No dia a dia, a gente não... Qualquer coisinha vem para nos derrubar. Ah, já tô desanimado. Ah, já tô triste. É por conta da tribulação, disso, daquilo. Então, só que ele diz assim, em Colossenses 2... Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos os que ainda me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que ele seja fortalecido em seu coração. Então, olha, Paulo, ele diz esforço-me. Ele está dando o melhor de si, o melhor dele, para que a mensagem seja levada, para que a mensagem seja alcançada. Independente se ele estava lá preso, ele queria que o povo não perdesse a fé, não caísse no meio do caminho. Então, ele diz ali, né, quanto estou lutando por vocês. Ele diz, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convenientes, porque embora esteja fisicamente longe, né, Paulo estava longe, de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então ele está dizendo, eu estou alegre que vocês estão firmes em Cristo. Ele não estava ali presente, mas se ele estava preso, ele estava levando a mensagem de Cristo, ele estava feliz porque o povo estava ali firme. Então, Paulo, ele se importa com os outros. Muitas das vezes, claro que a gente, né, não tem como a gente ajudar os outros se a gente não está bem, né? Mas quando a gente está bem, a gente vai poder ajudar os outros. Se a gente passou por uma situação, a gente vai poder ajudar, ajudar o irmão na fé. Não, eu já passei por isso, você vai vencer e tal, né? Então, lá no versículo 6, diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Olha só, enraizados, coincidência? Não existe coincidência. Como é que é o nome desse canal? Raízes Profundas. Porque temos que estar em Cristo, porque senão nós morremos. Fisicamente? Também, mas principalmente a gente morre espiritualmente. Aí, se a gente está morto espiritualmente, automaticamente o nosso eu físico vai transparecer. Vem o quê? O cansaço físico, o desânimo, você já não tem mais ânimo para nada, você só quer ficar deitado, você não quer sair de casa. Então, querendo ou não, uma coisa leva a outra. Então, Paulo está falando assim, continue a viver nele, enraizados. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus diz lá em João 15, se eu não me engano, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se não tiverem em mim, não vai poder dar frutos. E é verdade. Sem Cristo, a gente não consegue nada, a gente nem levanta da
cama, nem força a gente tem. Então nós temos que pedir para o amigo Espírito Santo vir ao nosso encontro para nos auxiliar, porque o Espírito Santo já habita em nós, né? Mas nós temos que conversar com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso auxiliador, ele que vai ajudar nas nossas fraquezas, como devemos orar. Porque muitas das vezes não temos força nem para abrir a boca para orar. Então, ele vai orar por nós. Jesus. Nós temos que convidar Jesus para andar ao nosso lado. Porque Jesus diz que não chama mais a gente de servo, mas também de amigo. Então, pai. Quem é o nosso pai? Quem que é o teu pai? Temos problema com paternidade. Porque quando entramos na presença de Deus, falamos o quê? Deus, Senhor. Claro que Deus é nosso Senhor, sim. Mas Jesus fala como devemos entrar em oração na presença de Deus. A gente fala o quê? Pai, Pai nosso que estais nos céus. Mateus 6. Então, isso é um vínculo. Isso é intimidade. Só que temos problema com intimidade. Nós, seres humanos, temos problema com intimidade. Com Deus. De chamar Ele para o nosso dia a dia. Estamos fracos, a gente não pede ajuda. Se estamos cansados, a gente fica ali tentando lutar sozinhos. Então, ali Paulo fala, né? Viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos e vemos, né? Muitas das vezes a gente mais murmura, reclama daquilo que não temos e deixamos de ver aquilo que já temos. E somos filhos ingratos. Não podemos ser ingratos. Nós temos que ser agradecidos em tudo, em todas as situações. Mas o ser humano tem um sério problema, porque nunca vai estar contente com nada. Sempre vai querer aquilo que falta, que na verdade não são coisas. Às vezes, muitas das vezes, é a frustração do nosso coração. Pois é. Então, lá no versículo 8, continuando, tenham cuidado para que ninguém os escravize com as filosofias vãs, enganosas, historinhas, né? Que não seja a palavra de Deus, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Porque muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, a Cristo. Mentira, né? Somente Jesus. Somente Jesus, porque Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém chegar em Deus, através de Jesus, esquece. É somente Jesus é o caminho. Jesus é o caminho e a verdade. Não tem outro caminho. Aqui está dizendo, né? Tradições humanas já foram inventadas. E agora tem que cuidar com o que fala, né? Porque senão dá problema. Então, assim, não vou puxar pelo lado da religião aqui, mas somente um caminho, somente Jesus nos leva ao Pai, não tem outro. Pois Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, vamos lá. Se Cristo é a cabeça, nós somos o quê? Os membros. Se o meu braço não estiver no meu corpo, né? Porque acontece, tem pessoas que têm deficiência, né? Tals. Então, vamos supor que o meu braço sou eu, minha cabeça é Cristo, meu braço não está no meu corpo, eu estou fora de Cristo. Entendeu? Então, é assim, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então,
vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncisados. O que seria plenitude? É o estado de estar inteiro, realizado, completo. Se estamos em Cristo, nós estamos completos. Agora, se a gente começa a desfocar os nossos olhos, a nossa mente para as coisas terrenas, para aquilo que nos falta, vai entrar o quê? A frustração, vai entrar a comparação, vamos sentir falta de tudo. Eu posso comprar um carro novo hoje, mas daqui 2 dias já não é um carro tão novo assim para mim. Qualquer coisa nunca vai preencher o nosso coração. Por conta disso, temos que cuidar com a ingratidão. Então, resumindo tudo isso, né? Paulo ministrava, levava a palavra de exortação e de força e de ânimo. Assim como Paulo, nós também temos que ajudar as pessoas a levar ânimo para a pessoa. Se a pessoa está triste, se a pessoa está cansada, sobrecarregada, e você está bem, né? Você também pode ser um instrumento na vida dessa pessoa. Porque muitas das vezes você já passou o processo que a outra pessoa está passando. Você vai poder ajudá-la com facilidade. Ele diz, esforço-me para que eles sejam fortalecidos. Então, Paulo aqui está dando o melhor de si, para que a igreja não desanime, para que a igreja não caia. E assim com a gente. Nós temos que se esforçar, nós primeiro, né? Temos que nos esforçar para que a gente possa permanecer enraizados em Cristo. Permanecido, porque o difícil é permanecer todo dia. Todo dia. Para que a gente não desfaleça. Primeiro, nós temos que nos esforçar para permanecer em Cristo. Para fortalecer o nosso coração. Porque é muito fácil de desanimarmos, de cansar, de querer desistir. E aí, como é que a gente vai ajudar as outras pessoas se a gente não está bem? Para não desanimar por conta das tribulações do dia a dia. Jesus já falou, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. E claro, né, ajudar nossos irmãos, pessoas que estão prostradas, porque realmente, se a gente não cuida da nossa mente, do nosso coração, do nosso sentimento, a gente anda curvado às tribulações, escravizados. Temos que estar firmes todo dia. Um pouquinho só da palavra do Senhor já alimenta o nosso coração. Um pouquinho da oração já é o nosso alimento. Então, e transbordar em gratidão, agradecer. Pai, obrigado pela vida. Pai, obrigado por aquilo que já tenho. Senhor, me dê um coração agradecido, um coração que já se contenta com aquilo que eu tenho. Perdão, por muitas das vezes a gente murmura, sabe? Então, assim, o Senhor diz, né? Jesus diz, eu sou a videira e vocês são ramos. Então, se a gente não estiver ali, nele, a gente morre. Assim como a árvore, assim como uma flor não estiver ali enraizada, ela não vai ter vida como? Não tem vida. O negócio difícil é o permanecer. Eu cheguei à conclusão, tá? Da minha vivência, porque assim, quando eu volto lá no primeiro amor, do início da conversão, é um outro processo. E depois dali, é o permanecer fiel, permanecer até o fim. Sempre sentimos falta de alguma coisa quando nossos olhos, nosso coração não está em Cristo.
Sempre. Sempre vai bater uma frustraçãozinha ali, porque lá em Salmos diz, né? O Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. Não que nada vai me faltar, né? Porque sempre vai ter alguma coisa para faltar. Só que a gente não vai ter esse negócio de, isso tá me fazendo falta. Não, porque o Senhor supre as nossas necessidades. O Pai sabe daquilo que precisamos antes mesmo de pedir. Então, ali diz sobre se nós estamos em Cristo, nós temos a plenitude com Ele. E isso é uma verdade, porque quando você está na presença de Deus, o seu coração é preenchido pela presença de Deus e você não precisa de mais nada. Ai, como é bom estar na presença. É muito bom, é uma guerra para a gente estar na presença. É uma luta para a gente permanecer na presença. E é tão bom estar na presença. Mas aí começa, a gente dá uma desviada, a gente começa a focar em pessoas, o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa me ofendeu, o que a pessoa deixou de fazer para mim, a gente quer reconhecimento de pessoas, e a gente começa o quê? Já a tirar os olhos de Cristo, já a tirar o coração de Cristo. Aí a gente começa o quê? A cair no quê? No desânimo, na raiva, na ira, na decepção e por aí vai. Quando vai ver, tu já tá lá fraco de novo, desanimado de novo. Aí lá vem Jesus, lá vem Pai, nosso Pai, vai lá nos resgatar, né? Porque lá em Salmo 139 diz, né? Se eu fizer minha cama lá no abismo, né? Lá você vai me achar. É assim, né? Se eu faço minha cama na sepultura, lá o Senhor está. Então, é assim. Mesmo que porque a gente é um ser humanozinho complicado, né? Não. Vamos e viemos, né? Eu digo por mim. Quando eu tiro o Salmo 139, pronto, pode contar que eu já botei a corrente de novo da escravidão. É aqui, gente, não é? Tô falando sobre pecado, não. Agora aqui eu estou falando sobre circunstância, tá? A circunstância ali do desânimo, se eu já tô ali com alguma culpa, ali com algum tipo de sentimento, porque o que me escraviza é o meu sentimento. O que atrapalha a minha vida espiritual é os meus sentimentos. Porque a pessoa que é guiada pelo sentimento, não é... Ele é uma brecha, eu digo que é uma brecha. É complicado, viu? Porque é muito levado no emocional, e aí quando tu vai ver, tu já tá lá de novo, lá fazendo a cama lá no Salmo 139. Aí lá vai o Senhor resgatar de novo. É assim. Porque a vida do crente é assim, uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora tu tá bem, uma hora tu tá feliz, é complicado. Porque todos os dias nós temos tribulações, todo dia temos coisas para vencer. Então agora eu faço assim, ó, porque a gente tem que fazer a oração do pão. Eu falo assim, Pai, dai pão deste dia, me ajude na minha fraqueza neste dia. Só que a gente já faz a oração de amanhã. A gente não faz a oração de hoje. A gente já vai fazer a oração do futuro. Mas a gente esquece de fazer a oração de hoje para nos sustentar hoje nas nossas fraquezas. Para que a gente conseguir fazer os objetivos hoje. Sabe? É uma coisa de louco. Olha, ser crente não é muito fácil, não. Mas o Senhor diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Por isso que é muito importante, assim como Paulo, levar ânimo para as pessoas, para a igreja. Nós temos que ser unidos em irmãos e orar um pelos outros.
quando a sua oração colocar, Senhor, levanta aquele que está prostrado. Pai, aquele que está sem força nesse dia, aquele que está desanimado, Senhor, levanta homens, mulheres nessa geração, em oração. Nos ajude a permanecer. Me ajuda a fazer essa oração. Você ora por mim, ora por ti? Te conheço? Não. Mas a gente vai estar unânimes em oração. Orar um pelos outros. Se fortalecer assim na oração. Senhor, eu não conheço aquela pessoa, Pai. Mas, Senhor, visita aquela pessoa lá, Senhor. Claro que devemos orar pelos nossos próximos e tal. Mas eu já coloco no geral, já, sabe? Quando eu me vejo em alguma situação, eu já coloco a pessoa já junto. Porque eu sei o quanto é difícil permanecer enraizados em Cristo. Essa é a mensagem para você. Esse canal é Raízes Profundas. E hoje essa palavra o Senhor me deu essa manhã. E aí eu já lembrei do quê? Do meu canal. Foi essa palavra que o Senhor me deu. Enraizados, Raízes Profundas, nasceu no quê? No deserto. Deserto espiritual. Onde que eu já estava prostrada, desanimada, sem fé, incredulidade no meu coração, frieza espiritual, lá na seca lá do deserto, entendeu? Foi assim. Eu fiz esse canal, mas eu pensei, mas por que eu vou fazer o nome desse canal? Sendo que eu nem tô forte nada espiritualmente. Mas, daí eu nem sabia dessa palavra. E tá na descrição ainda do meu canal. Esse capítulo de Colossenses, enraizados em Cristo. Que possamos nos fortalecer e nos ajudar todos os dias, um orando pelo outro. Compartilha, por favor, para que mais vidas sejam alcançadas, para que a palavra de Deus seja levada, para que vida seja abençoada através da sua vida, porque assim você compartilhando, você comentando, você curtindo, o YouTube entende que esse canal é relevante. E eu vou ficando por aqui. Graça e paz.